Olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Iremos agora estudar a América, o continente americano, a segunda parte da avaliação. E vamos assim, pensando em estudar bastante para poder ir criando aí o conhecimento, as habilidades e competências necessárias, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na geografia física desses países, né? Compreende uma área de 23,4 milhões de quilômetros quadrados. A América do Norte é uma vasta extensão de terra de formato triangular. Suas principais elevações são a Cordilheira do Alasca e as Montanhas Rochosas a oeste. E a maior bacia hidrográfica é do Mississippi, Missouri, a leste, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, encontram-se os grandes lagos Superior, Michigan, Erie, Huron e Ontário. A maior ilha do continente do mundo situa-se na América do Norte, a Groenlândia, com quase 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Na porção norte, de clima continental frio, predominam as florestas de coníferas. O centro e o sudeste, de clima continental, são ocupados por florestas temperadas e pradarias. No sudoeste há desertos, de acordo com o World Resources Institute. A América do Norte ainda conserva 3/4 de suas florestas originais. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da América e vamos agora estudar sobre a América Central, a parte física, ok? Relembrando, a América Central, com 749,3 mil quilômetros quadrados, é formada pelo istmo que une a América do Norte à América do Sul e pelas ilhas do Mar do Caribe. A porção insular é composta de 4 ilhas maiores: as Grandes Antilhas, Cuba, Porto Rico, Jamaica e Espanhola, que abriga Haiti e República Dominicana. Além de incontáveis ilhotas, o território centro-americano possui relevo montanhoso, com vários vulcões ativos. No verão, Caribe é assolado por furacões com ventos de até 300 quilômetros por hora. Quase metade das florestas tropicais da região já foi derrubada, segundo o World Resort Institute, infelizmente, né? Vamos falar agora também um pouco da parte física da América do Sul, com 17,8 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul une-se à América do Norte pelo Istmo Central e separa-se da Antártica pelo Estreito de Drake. A porção oeste é ocupada pela Cordilheira dos Andes, cujo ponto mais alto é o Pico Aconcagua,
6.960 metros. As planícies centrais abrigam a bacia hidrográfica do Orinoco, a Amazônica, e a do Prata. Na região norte, onde o clima é equatorial, encontra-se florestas tropicais úmidas, os rios que descem a Cordilheira dos Andes em direção ao Oceano Pacífico são em geral curtos, enquanto os que correm em direção ao Atlântico são extensos, como o Rio Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná e a da Prata. O sul possui faixas de clima desértico, como na região de Atacama, e uma zona temperada ocupada por florestas subtropicais e pelos pampas argentinos. De acordo com o World Resources Institute, a América do Sul preserva quase 70% de suas florestas. A maior mata nativa é a da Amazônia, seguida das florestas temperadas do Chile e da Argentina. Agora nós iremos para a avaliação da América, seguindo a questão seria 11, mas aqui está 1, é só seguir, ok? Vamos para a primeira pergunta, vamos lá. Observe a composição étnica de alguns países da América e assinale a alternativa correta. Essa questão a Pro tirou do livro Vontade de Saber, tá? É maravilhoso esse livro e está aí em grande destaque que nós podemos observar a composição étnica da América. A composição étnica da Argentina, nós temos 7% euro-ameríndios, 8% outros e europeus 85%. A composição étnica do México, nós temos 9% europeus, 1% outros, 30% ameríndios, 60% euro-ameríndios. A composição étnica do Haiti, nós temos 3% europeus, 1% outros, euro-africanos e afro-americanos, 96%. A composição étnica da Guatemala, nós temos 3% outros, ameríndios 41%, euro-ameríndios nós temos 56%, a composição étnica da Bolívia nós temos ameríndios 55%, outros 15%, europeus 15%, euro-ameríndios 15%. O que seria essa composição étnica euro-ameríndios? Euro-ameríndios são descendentes da miscigenação entre os europeus e os ameríndios. O que são os ameríndios? A composição étnica ameríndios é a população indígena do continente americano. Euro-africano, descendente da miscigenação entre europeus e africanos. Afro-americanos, população descendentes de africanos no continente europeu. Seguindo essa questão, nós temos que pensar na seguinte
alternativa aqui. Nós temos a alternativa A, a formação da população latino-americana é resultado de uma grande diversidade étnica e cultural, enquanto a população norte-americana corresponde a uma composição populacional extremamente homogênea. O Haiti, ele é composto por 96% da sua população por euro-africanos e afro-americanos. Nós temos que olhar a tabelinha, né? Vamos olhar a tabelinha, porque lá que está a resposta. Aliás, se vocês sempre, em qualquer prova aí que forem enfrentar, se tiver mapa, tabelas, gráficos, vocês têm que olhar com muito cuidado a tabelinha para vocês poderem conseguir resolver aí essa questão da etnia aí da América, tá? Vamos lá. Seguindo aí essa questão, nós temos o quê? A B aí. O Haiti é composto por 96% da sua população por euro-africanos e afro-americanos. Vai olhar aqui na tabelinha. Certinho, olha. 96% do país Haiti, da América Central, é justamente 96% da população formado aí por euro-africanos e afro-americanos. A próxima aí, a composição étnica da Argentina é 85% euro-ameríndios? Falso, né? Falso. A Argentina é 85% europeus. Então, é falsa essa. A próxima, a composição étnica do México é 60% de europeus? Falsa. O México é 60% de euro-ameríndios. Tudo bem? Então, a correta aqui é a questão aqui do Haiti. Essa primeira, extremamente homogênea aqui também está errado. Extremamente homogênea aqui está errado, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 1. Observe a composição étnica de alguns países da América e assinale a alternativa correta. Essa questão, para conseguirmos resolver, nós temos a necessidade de observar aquela tabela que a Pro destacou para vocês. Vamos lá. A. Euro-ameríndios são descendentes da miscigenação entre europeus e ameríndios. Vocês voltem naquela tabela para confirmar, mas é verdade. Euro-ameríndios é justamente a miscigenação entre os europeus e os ameríndios, né? Os índios americanos. B. Euro-africanos são descendentes da miscigenação entre europeus e asiáticos? É falso, é entre europeus e africanos. C. Ameríndios são descendentes da miscigenação entre europeus e africanos? Falso. Ameríndios são a população indígena do continente americano. D. Afro-americanos são descendentes da miscigenação entre
europeus e asiáticos? Falso. Afro-americana é a população descendente de africanos no continente americano. Tudo bem? Bem tranquila essa. Vamos para a próxima? Entre as características marcantes da população da América Latina, podemos citar a maior concentração ao longo do litoral, tanto do Oceano Pacífico como do Oceano Atlântico, com exceção de determinados trechos no extremo sul da região. Esse cenário é parcialmente explicado pelo fato de que a colonização teve início nas porções litorâneas, onde foram fundadas a maioria das cidades latino-americanas. Extensos vazios populacionais ocorrem em áreas onde está localizada a floresta amazônica, em áreas de clima desértico ou semiárido, como a região da Patagônia, no sul da Argentina e Chile, e norte do México. A distribuição da população brasileira, ela é desigual. Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta sobre a densidade demográfica do Brasil. Temos aqui o mapa da América Latina e a densidade demográfica, a densidade populacional. Que é isso, densidade demográfica? O número de habitantes por quilômetros quadrados. A densidade demográfica corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamada de densidade populacional ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. O resultado obtido pelo meio do cálculo da densidade demográfica permite analisar a população de um determinado lugar, como ela é distribuída e quais são os fatores que influenciam os níveis de concentração de indivíduos em uma mesma área. Podemos observar esse mapa, onde a densidade demográfica mais elevada está no litoral, tanto próximo aqui ao Oceano Pacífico, como próximo ao Oceano Índico. E regiões desérticas, florestas equatoriais, podemos observar que há um vazio populacional. Bem, seguindo aqui as alternativas, nós podemos aqui destacar. Alternativa A, a população brasileira está concentrada principalmente na faixa do interior do Brasil. Falso. Acabamos de observar o mapa onde está em destaque que a população brasileira está mais concentrada tanto na parte do litoral como também no sudeste. B. O Brasil é um país com densidade demográfica elevada. Vamos pensar um pouquinho? Será que o Brasil é um país com densidade demográfica elevada? Falso, né? O Brasil é um país onde a densidade demográfica não é elevada. O país
Nosso país é um país gigante. C. A região sudeste é onde a densidade demográfica é baixa. Falso, né? A região sudeste é onde há uma concentração maior populacional. D. A população brasileira está concentrada principalmente na faixa litorânea e na região sudeste. Totalmente verdadeira. Próxima, continuamos aí na América. Podemos aí ter em destaque agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem grandes regiões urbanas metropolitanas. Grandes regiões urbanas metropolitanas, ou seja, várias metrópoles. No início do século XX, cidades como Nova York, Washington, Chicago beneficiaram-se da utilização de novos meios de transporte, automóvel, trem, que tornaram possível o aumento das distâncias percorridas pela população e a expansão dos grandes aglomerados urbanos. O adensamento populacional também foi possível pelos avanços da engenharia, que possibilitaram a construção de edifícios cada vez mais altos. A população urbana estadunidense chega hoje a 81% do total. Relacione as frases relacionadas à população. Bem, a Pro quer que vocês tenham muito carinho com essa questão. São conceitos geográficos importantíssimos, onde é necessário vocês terem aí um grande cuidado e memorizar realmente essa questão, tá? Vamos lá. Seguindo aí. 1. Aumento da expectativa de vida. 2. Elevada taxa de crescimento vegetativo. 3. Decrescimento vegetativo. 4. Transição demográfica. E 5. Queda nas taxas de natalidade. Agora nós vamos achar os conceitos desses termos aqui geográficos, tá? Vamos ver lá as alternativas. Bem, seguindo aqui as alternativas, nós vamos relacionar com aquelas opções, né? Aumento na expectativa de vida, elevada taxa de crescimento vegetativo, decrescimento vegetativo, transição demográfica, queda nas taxas de natalidade. Esse processo em que um país vai gradativamente reduzindo as taxas de mortalidade e natalidade ao longo dos anos, reduzindo a taxa de crescimento populacional e ampliando sua expectativa de vida em geral, trata-se de um processo que ocorre ao longo de algumas décadas. Como é o nome desse processo? Que vai diminuindo a taxa de mortalidade, vai reduzindo a taxa de natalidade, vai reduzindo o crescimento populacional. Qual é o nome desse processo? Vamos relacionar? É transição demográfica, tá? Esse processo chama-se
Transição demográfica, ou seja, esse primeiro é 4. Vamos para o próximo? Alguns países, sobretudo os desenvolvidos, já possuem uma situação em que o número de pessoas que nascem é menor do que o número de pessoas que morrem ao longo de um ano. Qual o nome desse processo? Qual o nome? É decrescimento vegetativo. Tudo bem? Vamos para a próxima. É gerado pelo desenvolvimento na medicina e o aprimoramento da infraestrutura urbana, promovendo melhorias na qualidade de vida das pessoas, resultando pelo prolongamento do tempo da população. Aumento na expectativa de vida. O aumento da expectativa de vida, ele é gerado pelo desenvolvimento da medicina. Nós temos também o aprimoramento da infraestrutura urbana, promovendo aí melhorias na qualidade de vida. Então, aumento na expectativa de vida. Próximo. É mais comum em países subdesenvolvidos. Tem relação direta com grandes taxas de natalidade. Elevada taxa de crescimento vegetativo é muito comum aí em países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos, há uma situação oposta aqui, que é o decrescimento vegetativo. E nós temos aí uma situação de elevada taxa de crescimento vegetativo, que é mais comum em países subdesenvolvidos e tem relação direta com grandes taxas aí de natalidade. As taxas estão em queda no mundo. Entre as razões desse processo estão as recentes urbanização da população, o planejamento familiar e a disseminação dos métodos contraceptivos. Nós podemos aí ter em destaque a queda das taxas de natalidade. Então, está em queda. As taxas de natalidade estão em queda no mundo. Perfeito, né? Por que estão em queda? O nascimento de crianças, as taxas de natalidade, nascimento dos bebês. Entre as razões, nós podemos destacar urbanização da população, planejamento familiar, disseminação dos métodos contraceptivos. Perfeito. Aí você vai marcar a sequência 4, 3, 1, 2, 5. D, letra D ali. Perfeito. Vamos seguir? Essa questão, nós temos aí a pirâmide etária. É um gráfico que expressa o número de habitantes de um país, estado, região, município e sua distribuição por sexo e idade. Nós temos aí a pirâmide etária, onde a base da pirâmide são as crianças, os bebês, né, que nascem, ou seja, a taxa de natalidade. Olha a diferença de 1980 para 2000. Olha como a base diminuiu em 2000 e, ao mesmo tempo, a expectativa de vida melhorou. Olha o topo da pirâmide, como que aumentou no ano aí de 2000. Nós estamos observando essa pirâmide
com base nas pirâmides etárias brasileira, então são pirâmides do Brasil. À direita nós temos as mulheres, à esquerda os homens, a base a taxa de natalidade, o topo são os idosos, a expectativa de vida e o corpo da pirâmide aí retrata os jovens. E aí vamos para os adultos, observando a idade que está ali ao meio, ok? Vamos lá, nós temos que marcar verdadeiro ou falso relacionado a essa pirâmide. Nós temos aí a pirâmide etária de 1980 evidencia elevadas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, baixa expectativa de vida e elevado crescimento populacional. Isso é a pirâmide de 1980. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Vamos olhar a pirâmide de 80? A base dela, com certeza, corresponde a uma elevada taxa de natalidade, porque é uma base larga. Olha como nasciam crianças. Fecundidade e também elevada taxa de mortalidade. A gente tem que olhar o topo dessa pirâmide, como ele é menor que a de 2000. E automaticamente elevado o crescimento populacional. Verdade, totalmente verdade. Vamos para a próxima? A pirâmide etária de 2000 demonstra a diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade, além do aumento da expectativa de vida e da diminuição do crescimento populacional. Totalmente verdade. Olha lá, a base da pirâmide diminuiu, enquanto o topo aumentou. Ou seja, a taxa de natalidade diminuiu e a expectativa de vida aumentou. Vamos para a próxima. A diminuição do número de jovens indicada pela pirâmide 2000 deve-se ao aumento da mortalidade infantil. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Não tem como identificar esse dado nessa pirâmide. Então, nós temos V, V e F. Perfeito. Deu aí a letra D. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Questão número 7 ou 17 na sua prova, é só você seguir. Os dados da tabela mostram uma tendência de diminuição no Brasil do número de filhos por mulher. Uma tendência mundial. E nós temos aqui século 20, início lá do século 20, as mulheres tinham 7 filhos. 60, década de 60, 6,2, 80, 4,1, 91, 2,9, 96, 2,32. Essa evolução das taxas de fecundidade foi a contagem da população de 96 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Por que ocorre esse fenômeno mundial, essa diminuição de número de filhos por mulher? Dentre as alternativas, a que melhor explica essa tendência? Vamos ver as opções? Olha aqui, vamos ver as opções. Porque há essa diminuição de número de filhos por mulher? A. Eficiência da política demográfica oficial por meio de campanhas publicitárias. Será? Vamos pensar. B.
introdução de legislações específicas que desestimulem casamentos precoces. Será que é isso? C. Mudança na legislação que normatiza as relações de trabalho, suspendendo incentivos para trabalhadores com mais de 2 filhos. D. Aumento significativo de esterilidade decorrente de fatores ambientais. E. Maior esclarecimento da população e maior participação feminina no mercado de trabalho. E, né? Totalmente certo aí. Esclarecimento aqui no sentido de métodos contraceptivos, anticoncepcionais, uso de camisinha, uso de DIU e aí vai. Então, esse esclarecimento da população para prevenir e planejar esse filho e não vir aí de forma de repente, né? E maior participação feminina no mercado de trabalho também é algo aí que é real as mulheres no mercado de trabalho e é uma tendência mundial e as mulheres pensam em trabalhar, estudar, viajar e muitas vezes adiam ter os filhos ou têm uma menor quantidade de filhos, tá? A questão A, B, C aqui, essas legislações aqui é tudo falso, tá? Tudo falso. A D é fatores ambientais esterilizando mulheres, isso é falso. Totalmente errada essa D, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 8 ou 18, nós vamos observar mais uma tabela, o crescimento demográfico nos continentes. Nós temos aí África, Ásia, Europa, América Latina, América do Norte e Oceania. E os dados aí do crescimento demográfico, crescimento populacional em porcentagem, tá? Vamos observar aí as alternativas. Estou aqui com a tabelinha aqui comigo, tá? Essa questão você vai ter que analisar essa tabela para você conseguir fazê-la. E nós temos aí as taxas de crescimento demográfica da América do Norte são superiores à da Europa. É verdade, tá? A Europa, olha, eu tô com a tabela aqui, em 1970 e 75 era 0,8 e na América do Norte 1,1. 80, 85, Europa 0,38, América do Norte 0,93. Em 90, 95, Europa 0,15 e América do Norte 1,05. 2000, 2005, a Europa, nós temos aqui 0,00, enquanto a América do Norte 0,81. 2010 a 2015, a Europa nós temos 0,06 e a América do Norte 0,78. Então, corresponde a essa alternativa verdadeira. As taxas de crescimento demográfico da América do Norte são superiores às da Europa. Totalmente verdade. Vamos para a próxima. A 2. A África é o único continente que mantém um ritmo acelerado no aumento da taxa de crescimento demográfico. Será?
nós vamos ter que olhar aqui na tabela, tá? A África, nós estamos aí com 2,37. É o maior, mas está diminuindo, tá? Então não é acelerado. 3. Comparando a variação da taxa de crescimento demográfico entre a África e a América Latina, observa-se que na África a sua diminuição é mais lenta. Totalmente verdade. Olha, a África, tá com a tabela aqui, vou falar para vocês. 2,56, depois foi para 2,86, 2,81, 2,56 e 2,37. Tá bem lenta essa taxa demográfica aqui da África. A América Latina, 2,44, 2,11, 1,84, 1,5, 1,2. Esse é o crescimento populacional. Então, a América Latina, a sua população cresce 1,2% em 2010 e 2015. Se nós estamos falando aí em milhões de habitantes, pense como que há um crescimento elevado, né? Mas a 3, então, está correta. 4. O continente americano, como um todo, tem acompanhado continuamente o crescimento demográfico, aumentando aumentando os seus índices, não. Você olha a tabelinha, você observa que está diminuindo os índices de crescimento demográfico. O que é isso? Crescimento populacional, ok? Então, a alternativa aí é B, que é 1 e 3, que são as verdadeiras. Seguindo aí, 9 ou 19 aí na sua prova. Atualmente, o Canadá é habitado por cerca de 33,88 milhões de pessoas, considerando sua grande extensão territorial, é um país pouco povoado, com uma densidade demográfica de apenas 3 habitantes por quilômetros quadrado. Sobre as características do Canadá, é correto afirmar. Vamos ver um pouquinho aí do Canadá? Em decorrência do clima polar, o sul do Canadá apresenta baixos índices de ocupação humana. Falso. O sul do Canadá é, ao contrário, elevado índice de ocupação humana. E o textinho que eu propus para vocês irem memorizando o conteúdo, aprendendo todo esse conteúdo da América. Que maravilha esse conteúdo, né? Bem interessante. E você vai criando aí as habilidades e competências necessárias para irem aí enfrentar um vestibular, ETEC, Unesp, Senai, não sei aí o caminho que vão entrar e ter aí a sua profissão tão almejada e se preparar aí para o mundo do trabalho. A B, vamos lá. Grande parte da sua população, em torno de 47,48%, em 2008, vive em situação de pobreza. Falso, já falamos, é um país desenvolvido, com índices elevados, sociais, IDH elevado, então é totalmente falsa essa. C.
O sul do Canadá concentram a maior parte da população, junto à fronteira dos Estados Unidos em decorrência das características naturais, onde o clima é temperado, favorecendo as condições de vida e o desenvolvimento econômico. Totalmente correta, a parte do sul do Canadá, onde nós temos a maior parte populacional, está lá juntinho com a fronteira dos Estados Unidos, o clima é temperado e favorece lá condições de vida para a população e é onde há o maior desenvolvimento econômico. Apesar da renda elevada desde a crise financeira de 2008, enfrenta sérios problemas como o crescimento do desemprego e as dificuldades de acesso à população. Peraí que a Pro não tá conseguindo. A Pro não tá conseguindo ler o finalzinho da frase, tá? Aumentando seus índices em todas as décadas. Então, essa daí é falsa, tá? É falsa, olha, dificuldade de acesso da população à saúde e à previdência. É falso, falso. A situação de vida da população do Canadá é muito boa. Vamos seguir para 10. Essa 9, letra C. 10, 20ª aí de vocês, nas últimas décadas, uma tendência mundial crescente é o processo de envelhecimento da população. Quais fatores estão contribuindo para as pessoas passarem a viver cada vez mais? Então, nós acabamos de observar aquela pirâmide etária, onde nós observamos que o topo da pirâmide está maior, ou seja, a expectativa de vida da população é cada vez maior. Mas o que acontece nesse planeta que as pessoas estão vivendo cada vez mais? Olha ali. A criação da Organização das Nações Unidas, nada a ver, né? Nada a ver. A ONU, lógico que ajuda muito o nosso planeta, os países com problemas de conflito, mas não é por isso que as pessoas estão vivendo cada vez mais. B. As enormes desigualdades, sérios problemas sociais com a maioria da população vivendo em condições de pobreza, vem favorecendo o envelhecimento da população. Totalmente falso, né? Ao contrário, a pobreza, ela não ajuda a população a envelhecer mais, envelhecer com qualidade, ter acesso à saúde, a médicos, a tratamentos, acesso a uma boa alimentação. É totalmente falso essa B. Vamos para C? O desenvolvimento da medicina. Aí você já vê que é muito correta essa questão. O desenvolvimento da medicina aí no nosso século, o século que estamos, 21, desde o século 20, 21, a medicina cada vez se desenvolve mais, vacinas, medicamentos, exames, prevenções de doenças, tratamento de doenças graves, reduzindo os índices de mortalidade, a crescente urbanização e o aprimoramento da infraestrutura de saneamento básico promoveram melhorias na qualidade de vida da população.
totalmente correta essa conclusão aí, que vocês, por favor, memorizem, porque com certeza vai cair aí em alguma provinha que irão enfrentar aí, tá? Então, saneamento básico ajuda a prevenir doenças, infraestrutura, água encanada, tratada, água potável. Nós podemos destacar aí que ajuda na prevenção de doenças e melhora com grande louvor a qualidade de vida da população, das pessoas. A D tem aí falando que o aumento dos índices de mortalidade ajuda no envelhecimento da população. Totalmente errada. Então, aqui a resposta é letra C. Terminamos mais uma etapa da correção dessa provinha da América, tá? Espero que tenham gostado. Grande beijos para todos.